Olá, bom dia a você, meu querido irmão e irmã. Que a graça do nosso Deus seja sobre a sua vida, trazendo maior alegria, fé e coragem por meio desta leitura que estamos fazendo no primeiro livro das Crônicas. Hoje vamos ler o capítulo de número 11, que nos diz o seguinte: Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel. Serás chefe sobre o meu povo de Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Samuel. Partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que habitavam naquela terra. Disseram os moradores de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro e foi feito chefe. Assim habitou Davi na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. E foi edificando a cidade em redor, desde Milo, completando o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. São estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no tocante a esse povo. Eis a lista dos valentes de Davi: Jazobeão, Acmonita, o principal dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os feriu. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Auita. Ele estava entre os 3 valentes. Este se achou com Davi em Paz-damim, quando se ajuntaram ali os filisteus à peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada. E o povo fugiu de diante dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno e o defenderam, e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. 3 dos 30 cabeças desceram a penha, indo ter com Davi a caverna de Adulão, e o exército dos filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: Quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor. E disse: Longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? Pois com perigo de sua vida a trouxeram, de maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, era a cabeça dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e tinha nome entre os primeiros 3. Era ele mais nobre do que os 30, e era o cabeça deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem da estatura de 5 côvados. O egípcio trazia na mão uma lança como o eixo do tecelão, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre a sua guarda. Foram os heróis dos exércitos: Asael, irmão de Joabe,
Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, arorita, Elis, pelonita, Irá, filho de Iques, ou Iques, tecoíta, Abiezer, anatotita, Sibecai, usatita, Ilai, auita, Maarai, netofatita, Elede, filho de Baaná, netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, arbatita, Asmavete, baarumita, Eliaba, saalbonita, Bene-Azem, gizonita, Jonatas, filho de Sage ou Sage, aratita, ararita, Aião, filho de Sacar, ararita, Elifal, filho de Ur, Éfer, mequeratita, Aías, pelonita, Esro ou Esro, carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, amonita, Naarai, beorotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, ou Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, Rubenita, chefe dos Rubenitas, e com ele 30. Anã, filho de Maaca, Josafá, Mitenita, Uzias, asteratita, Samá e Jeiel, filhos de Otão, aroerita, Gediael, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, tisita, Eliel, maavita, Jeribai e Josavias, filhos de Eunaão, Itma, moabita, Eliel, Obed e Jaaziel de Zobá. Olha só, mais uma vez tivemos uma lista de nomes, não é? Mas antes de aparecer essa lista de nomes, temos umas histórias muito interessantes e que se contrapõem e muito com a história contada no capítulo de número 10. Você se lembra que ontem nós vimos um pouco da história de Saul e como ele foi deposto da sua posição de rei e o reino passou então para a liderança de Davi. E agora no capítulo 11, o autor do livro das Crônicas quer nos mostrar a ascensão de Davi ao trono e como ele conseguiu se consolidar como rei sobre todo Israel. Logo, os primeiros versos nos mostram que ele foi ungido, Davi foi ungido rei sobre Israel. Mas olha que interessante, ele teve o reconhecimento do povo, que foi até ele em Hebrom e disse o seguinte: somos do mesmo povo de que tu és. Os líderes das tribos de Israel foram até Davi dizendo: olha, não há diferença entre nós, nós somos como um povo. E eles reconheceram o seguinte, verso número 2: quando Saul era rei, você era o general de Saul e você é quem liderava o exército de Saul nas batalhas. Você é quem entrava em campo, você é quem movimentava o exército e você é quem conseguiu vencer as batalhas por Saul. E eles ainda completam: também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, serás chefe sobre o meu povo de Israel. O povo, os líderes do povo reconheciam também que o Senhor já havia dito que Davi seria rei sobre Israel. Então, reconhecendo que eram do mesmo povo, reconhecendo que Davi é quem fazia as conquistas militares por Saul, e reconhecendo que o Senhor Deus já havia ordenado Davi para ser o rei de Israel, o povo não tinha outra opção senão elegerem, ungirem Davi rei sobre toda a nação. E é o que nós vemos no verso número 3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Samuel. Eu preciso fazer uma explicação aqui para desmistificar alguns conceitos que as pessoas têm por aí. Olha, não foi o povo quem fez Davi rei sobre Israel.
foi o próprio Senhor Deus. E foi Deus quem mandou Samuel ungir Davi rei sobre Israel. Mas neste momento, quando nós vemos o povo ungindo Davi, esta unção mostra que o povo estava reconhecendo que Davi é de fato o rei sobre Israel. Não foi a escolha do povo que foi determinante para Davi se tornar rei, mas foi a escolha de Deus que foi determinante. E o povo reconhece a escolha de Deus e aceita a escolha de Deus e coloca Davi então como rei sobre Israel. Uma vez ungido rei sobre Israel, o texto nos diz que Davi partiu com alguns homens para a cidade de Jerusalém, que era habitada pelos jebuseus. Jebuseus era um outro povo cananeu que habitava ali na região montanhosa de Judá, onde fica a cidade de Jerusalém. E olha que interessante, quando Davi chegou próximo a esta cidade, os moradores disseram em tom de deboche que Davi não entraria na cidade. Mas olha o que aconteceu. Davi não só entrou, como tomou a fortaleza da cidade e fez da cidade a sua própria cidade, ou melhor, a capital do seu reino. E ele fez isso porque ele levantou uma proposta que foi aceita justamente pelo seu primo Joabe, né, filho da sua tia Zeruia. Ele disse: quem entrasse primeiro e ferisse os jebuseus, Davi faria líder sobre o exército. E aí Joabe então entrou primeiro. E olha o que nos diz o verso 7. Assim habitou Davi na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. Olha que ironia. Os jebuseus disseram que Davi não entraria. Davi não só entrou, como tomou a fortaleza e fez da cidade capital do seu reino, e a cidade foi conhecida como Cidade de Davi. E olha que interessante. O texto nos diz que, uma vez conquistada, a cidade também foi edificada, foi ampliada, teve uma grande expansão, promovida tanto por Davi, como também pelo seu general, que era Joabe. E olha como termina esse trecho no verso 9. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. O verso de número 3 também diz, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Samuel. Estes versos querem nos mostrar que havia aprovação da parte do Senhor, tanto pela profecia feita por meio de Samuel, como também pelas conquistas que o Senhor Deus concedeu a Davi. E além disso, além daquele apoio dos líderes do povo, dos anciãos do povo, nós vemos a partir do verso número 10 que havia também apoio de outros homens, homens que eram guerreiros, valentes, que se associaram a Davi para consolidar o reino de Davi em Israel. E é muito interessante este trecho da história porque fala de feitos heróicos realizados por esses homens e que eu não tenho dúvida, não são feitos realizados por homens simples, mas são feitos realizados por homens que são realmente cheios do Espírito Santo. Assim como Sansão foi capaz de realizar prodígios sobrenaturais, também aqueles homens que acompanharam Davi no seu exército foram capazes de realizar feitos sobrenaturais, mas não pela própria força. Eles fizeram isso pela força do Senhor que estava neles. O primeiro desses valentes que acompanharam Davi foi o Jazobeão. E observem o que este homem fez e veja se não é coisa sobrenatural. O texto diz que ele, sozinho, brandindo a sua lança, matou 300 homens de uma vez só. Um homem, com uma lança, conseguir derrotar 300 homens numa única luta, isso é impossível. Não tem como uma única pessoa fazer isso. Outro que fez isso foi Sansão, né? Antes dele. Mas aqui nós estamos vendo outra pessoa fazendo isso. Olha, se você gosta de assistir lutas pela televisão, já deve ter observado que os homens, quando entram em confronto direto um contra um, se cansam para conseguir lutar contra um homem só. Mas este sozinho conseguiu lutar contra 300 e venceu os 300.
não é um feito extraordinário? O segundo homem valente na lista é Eleazar, que é filho de Dodô. Ele também fez algo que é sobrenatural, porque ele, ao lado de Davi, se pôs num campo cheio de cevada e ali conseguiu vencer, é claro, ajudado pelo Senhor, Deus que deu o grande livramento, mas ele, ao lado de Davi, conseguiu vencer um exército de filisteus que estava querendo dominar aquele campo. Dá para dois homens sozinhos vencerem um exército? Não, não dá. Mas este homem, Eleazar, na companhia de Davi, conseguiram vencer um exército. Depois, seguindo adiante, nós vemos outra história que é uma façanha incrível. A partir do versículo de número 15, é dito que Davi e seu exército estavam acampados num lado e do outro lado estavam os filisteus. E enquanto estavam no acampamento de guerra, Davi suspirou, dizendo que gostaria de tomar um pouco de água do poço que está junto à porta da cidade de Belém. Porém, havia no caminho entre o acampamento de Israel e a cidade de Belém, havia no meio o exército filisteu. 3 homens ouviram Davi suspirar, dizendo que gostaria de tomar um gole dessa água. E o que eles fizeram? Verso 18 diz: Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e a levaram a Davi. Olha que coisa incrível. Os homens entraram no meio do exército do inimigo, atravessaram o acampamento do exército inimigo, foram até a fonte de água que estava atrás do acampamento do exército inimigo, pegaram a água e, o mais surpreendente, voltaram para entregar a água para Davi. É a mesma coisa que você, num campo de batalha, atravessar o campo de batalha e nenhum inimigo te vê, ou então todos vêm, mas ficam estarrecidos. Como assim esses 3 estão passando por aqui? E não bastante passar uma vez, passa uma segunda vez no meio do exército inimigo para conseguir devolver aquilo que, quer dizer, entregar aquilo que Davi queria. Isso é um feito sobrenatural. Depois nós vemos outro que realizou grandes coisas. Também, verso 20, fala de Abisai, irmão de Joabe, que também, brandindo a sua lança, conseguiu ferir 300. E o último grande feito que é contado, este fez muitos, não poucos feitos, que é Benaia, filho de Joiada. Ele feriu 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve e também matou um egípcio, que era também de grande estatura, como era também o gigante Golias. Verso 23, matou também um egípcio, homem da estatura de 5 côvados. O egípcio trazia na mão uma lança com o eixo do tecelão, como foi o caso também de Golias. E Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Depois segue uma lista com vários nomes também. Não são ditos os feitos que esses homens fizeram. Entretanto, nós vemos que a lista é grande e esta é a lista dos homens que estiveram ao lado de Davi para ajudá-lo na consolidação do reino. Isso mostra a aprovação do Senhor. Deus era com Davi e o abençoava, permitia que ele fosse confirmado diante de todos como sendo o eleito do Senhor para governar sobre o seu povo. Olha, quando nós olhamos também para o Novo Testamento, vemos que o Senhor tem o seu eleito, o seu ungido, Jesus Cristo. E o Senhor confirma por meio de muitos sinais que este é o eleito do Senhor para ser rei sobre o seu povo. O Senhor Jesus realizou muitos milagres, esses milagres eram sinais para ajudar as pessoas daquele tempo a reconhecerem quem é o escolhido do Senhor, mas também o Senhor Jesus cumpriu aquilo que as Escrituras diziam, como maneira de fazer com que as pessoas reconhecessem que Jesus é o eleito do Senhor. Mas houve situação também que Deus falou claramente: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Em outro momento ele falou: este é meu filho, a ele ouvi. Isso porque o Senhor não deixa dúvida para o seu povo quanto àquele que ele escolhe, porque este testifica a respeito desta eleição.
Isso nos faz pensar também que aqueles que são escolhidos do Senhor para serem parte do seu povo também testificam a respeito desta filiação que possuem em relação a Deus. Aqueles que são escolhidos do Senhor são escolhidos e são feitos filhos de Deus e testificam que têm a Deus como seu Pai. E como fazem isso? Mediante a obediência, mediante os frutos que produzem. Este texto tem bastante coisa para nos mostrar, não tem? E também encher os nossos olhos. Amanhã nós vamos ver a continuação daquilo que o cronista fala a respeito da consolidação de Davi como rei em Israel. Que Deus abençoe sua vida e tenha um ótimo dia. Até amanhã.